Vamos dar início à unidade 3 do nosso programa de Física Computacional, utilizando o software Scilab. Primeiro eu queria que vocês analisassem na introdução, com cuidado, para saber mais sobre as aplicações desse software. De forma específica, utilizaremos ele para fazer programação, resolvendo problemas de álgebra linear, equações diferenciais, estatísticas, resolução de polinômios, para fazer gráficos, bem como fizemos no Gnuplot, ajuste de curvas e entre outros. O que eu peço para vocês é seguirem principalmente a tabela de exemplo e fazer a mesma coisa que está sendo feita aqui no material. Tem alguns comandos que são listados, eu não vou passar por todos, mas alguns deles eu vou mostrar para vocês como utilizar. Primeiro eu vou abrir o software. No meu caso aqui eu deixei numa janelinha aqui no menu do Ubuntu. Quem utiliza o Windows deve ter um ícone também na área de trabalho ou então no próprio menu. Aberto o Scilab, alguns apresentam fundo branco, eu prefiro dessa forma, cansa menos a visão. Tem como vocês modificarem isso também no programa de vocês. Então, primeiro eu vou utilizar esse programa PWD que está colocado no material, onde ele lista o caminho, ou seja, a pasta que eu vou salvar as coisas que vão ser feitas aqui, ou que eu vou ter acesso a um conjuntos, por exemplo, aqueles arquivos de dados que trabalhamos nas atividades 2 e 3, poderiam ser colocadas nessa pasta. No meu caso está na pasta Home Wesley, então se eu colocasse os arquivos dados para serem utilizados no Scilab, eu deveria colocar dentro dessa pasta Wesley. No caso do Windows também tem um caminho similar. Se você quiser mudar o caminho dessa pasta, também está listado aqui seguindo esse comando, levando em conta o seguinte: as aspas que estão colocadas nessa parte, na unidade 3, todas elas estão erradas. A aspa correta a ser utilizada é a aspa simples, essa aqui. Vou mostrar para vocês ao longo dos exemplos como modificar essas aspas. Então tome cuidado com as aspas. Não vou mudar, mas eu quero dizer também o seguinte: quando aparece duas barras e alguma coisa escrita na frente, essa coisa escrita é simplesmente um comentário que não aparece no comando anterior. É só para te dizer o que está sendo feito. Então, se eu for copiar esse comando, por exemplo, para mudar o diretório, eu vou copiar até o final dele, não preciso copiar das duas barras para frente. Se copiar também não tem problema, porque ele não muda, não entra dentro do programa. Aqui o Salviano mostrou como modificar para incluir a pasta documentos dentro da área de serviço dele. Tem uma lista de comandos na parte 3.2 que eu vou pular, mas eu queria que vocês testassem esses comandos. Eu vou partir direto para a seção 3.3, onde a gente define algumas variáveis e sempre ele coloca aqui, ó, verifique o que ocorre, faça isso. Se der erro, é isso que ele quer que você faça, que verifique por que deu erro. Por exemplo, vamos definir um valor para essa variável a igual a 1. O que acontece? Ele lista que o a é igual a 1. Só que se eu coloco a igual a 1 e um ponto e vírgula na frente, o que o programa lista? Nada. Então, significa que ele definiu a variável a igual a 1, mas que você não quer que ele mostre na tela. Às vezes isso é importante porque se você tiver uma matriz, por exemplo, muito grande, você não vai querer que essa matriz apareça na tela. Muitas vezes porque até não cabe dentro do console do Scilab. Depois de definido, você pode pedir para ele mostrar o valor de A, certo?
Note que se eu coloco o ponto e vírgula, ele não mostra o valor de A. O comando clear, ele limpa a memória de todas as variáveis. Ou seja, se eu pedir para mostrar o A de novo, ele vai dizer que tem um erro porque essa variável ainda não foi definida. Então, sempre que você quiser recomeçar a sua programação, comando clear. E, para facilitar, vá em preferências, limpar console, porque você não precisará mais do que estava anteriormente. Outra forma de definir uma variável é especificar, por exemplo, a variável i, de onde ela inicia até onde ela termina. Por exemplo, aqui significa inicia em 1 e termina em 5. Da forma que está colocada, ela vai seguir de 1 até 5, de 1 em 1. Se eu quero um outro intervalo diferente que não seja 1, eu listo entre dois pontos, entre esses dois valores. Olha o que ele me dá. 1, 1,5, 2 e assim por diante. Posso definir também múltiplas variáveis, agora definindo A e B. E ele lista A igual a 2 e B igual a 3. Se eu colocar o comando clear, é lógico, como vimos anteriormente, ele não vai mostrar mais quem é A e quem é B. Agora, o fato de termos valores nas variáveis é interessante porque podemos salvá-los num arquivo .dat. Essa forma colocada aqui, como está escrito aí no comentário, diz que salva o arquivo no formato binário das variáveis A e B. Porém, para a gente ter acesso a esse arquivo, é interessante a gente salvá-lo no formato desconhecido ou em um formato .dat, como utilizado nas nossas atividades 2 e 3. Eu estou entrando na ajuda do Scilab só para pegar um exemplo de como salvar essas nessa forma, que não está colocada aí no material. Então note,